E hoje faz exatamente 7 dias que o Nick não está, né? O meu cachorrinho, o meu amigo, o meu companheiro, o meu guardião e filho, né? Foram meses, ano, mais de um ano e meses bem difíceis, né? Os últimos meses, o último mês mais difícil ainda, enfim. E ele já não está nesse plano, né? Sexta-feira passada, né? 30, né? Eu cheguei em casa e ele já não estava. E esse vídeo eu estou fazendo para contar as experiências que eu tive com ele nesses 7 dias. E nesses dias, né? Eu tive experiências com ele, né? No dia, sexta-feira passada, em que ele partiu, né? A espiritualidade, né? Falou assim, né? Falou que quando eu fosse me deitar, né? Que ele se deitaria comigo, né? Ele estaria comigo ali na cama, né? Eu levei ele, né? Na sexta-feira mesmo já, né? Pro veterinário para preparar ele, fazer os exames, para preparar ele para cremação, né? E eu cortei, né? Um pedacinho do cabelinho dele para mim, né? Para colocar num colarzinho, né? E naquele dia, né, a espiritualidade falou isso, né? Que quando eu fosse me deitar na sexta-feira, né, naquele mesmo dia, ele ia se deitar comigo, né? Ele ainda estava aqui, mas não fisicamente. Nesse dia, né, quando eu estava na cama, né, eu sentia a presença dele assim, muito próximo do meu rosto, sabe? Era quase palpável, sabe, assim. Era muito forte, sabe? Eu sentia ele tocar no meu rosto, sabe? Eu sentia naquele dia, durante 2 ocasiões naquela noite. Na segunda noite, né, no dia seguinte, que foi no sábado, né, eu fiz uma mandala, né, eu acordei de manhã cedo, né, e saí na rua para jogar o lixo, né, e quando eu piso na porta da minha casa, a primeira coisa que eu vejo é um arco-íris imenso, né, que eu vou postar aqui, né, a foto para vocês. E eu sabia que aquilo ali era uma mensagem dele para mim, né, da espiritualidade para mim. Eu senti aquilo, né. E aí eu desenhei a mandala, né, que no qual foi para me ajudar nesse processo, né, da dor, né, da partida dele, né. Eu senti a culpa, né, de talvez não ter cuidado dele mais ainda, de talvez não sei, foram muitas coisas, né, enfim. E aí eu fiz essa mandala, né, pra me ajudar a mim, me ajudar ele também, né, porque ele tinha que se desconectar, ele tinha que ir, né, pra onde ele tinha que ir, né, e também fica a energia dele na casa, né, as emoções, os sentimentos, as lembranças, né, a energia dele. Então eu fiz pra casa, né, pra liberar todo aquele período, né, de dor, de muitos remédios, de muito tratamento, as noites sem dormir e tudo mais, né. Era pra limpar a casa, ajudar na limpeza da casa, né, ajudar a mim, né, e ajudar a ele, né. E também ajudar, né, os animais, né, quem tá aqui na casa, né, minha mãe, por exemplo. E, enfim, né, e na minha cabeça, né, quando eu comecei a fazer a mandala, eu não sabia como que eu ia fazer essa mandala, esse desenho, eu não sabia o que eu ia desenhar ali, eu não sabia de nada, eu não tinha nada na minha cabeça. E aí, a única coisa que eu comecei a fazer foi uns traços simples, né, que foi o meio primeiro, né. E aí, em seguida, veio um nome na minha cabeça, né, Teia de Amor. E aí eu comecei a desenhar aos redor como se fosse uma teia, né. Logo no meio eu não sabia o que fazer, tava em branco. E aí
me veio a imagem na cabeça do arco-íris que eu tinha visto de manhã. E aí eu desenhei o arco. Eu expliquei sobre esse desenho, sobre essa mandala num vídeo aqui embaixo, então se você quiser saber, olha o vídeo aqui embaixo, né? E isso foi no sábado, né? No domingo, era madrugada de domingo, né? Eu consegui dormir porque eu tinha muitos dias sem dormir com ele, sabe? Então, obviamente, eu estava cansada, então eu dormi a noite toda. Mas teve uma hora que eu acordei, por quê? Eu escutei ele tossindo, igual quando ele estava aqui, né? Em vida, né? Doentinho, com aquelas tosses, né? Eu acordei ele tossindo, assim, próximo aos meus pés, né? E aí eu acordei e abri os olhos, né? Eu sabia que era ele que estava ali, né? Logo na segunda-feira, eu não senti nada. Na terça-feira, na madrugada de terça-feira, né? Eu escutei, novamente na madrugada, eu dormindo, né? Eu acordei. Por quê? Eu escutava a respiração dele. O Nick, ele tinha muita dificuldade, né, para respirar, né? Por quê? Por causa do coração, né? Por causa da garganta, né? Então, os últimos meses ele estava, e o último mês ele estava com muita dificuldade, então ele respirava aquela respiração assim ofegante, né? Como que tinha dificuldade de puxar o ar. Ele estava desse jeito. Então, eu acordei porque eu escutei a respiração dele muito forte, né? E aí eu acordei. E voltei a dormir, né? E na quarta-feira, né? Ontem, né? Na quarta-feira, eu não me lembro de ter tido nenhuma experiência com ele, mas ontem na quinta-feira, né? Ontem na quinta-feira, eu fui trabalhar e estacionei a minha moto. Eu estacionei a minha moto do lado de um lugar onde eu já fiz vídeos aqui. Tem um vídeo aqui onde eu mostro, né, a dança das árvores, né, o movimento das árvores, né. Eu estacionei a minha moto, né, do lado desse bosque, né, de árvores, onde é fechado, onde tem chave, e ali não entrava ninguém, era somente eu, né, e a minha moto, né. Era um muro, tinha portão, chave, tudo, né, então tava só a minha moto, não tinha ninguém. Eu estacionei a minha moto ali. Quando eu fui embora, do lado da minha moto tinha um buquê de flores. Eu quis gravar, eu pensei, eu tiro uma foto, não tiro uma foto, eu gravo, não gravo. Mas eu decidi não fazer, decidi guardar essa memória pra mim, né? Porque às vezes a gente fala assim, né? Ai, se eu não gravar, ninguém vai acreditar. Se eu não gravar, ninguém vai acreditar, né? Eu sou muito assim, né? Ah, se eu não ter uma prova, vão achar que é coisa da minha cabeça, sabe? E naquele momento ontem, quando eu vi aquele buquezinho de flores, onde tinha 3, 4 flores distintas, e inclusive tinha um lacinho amarrado, né? O vento, né, levou aquele buquezinho de flores, onde tinha uma flor que parecia um pato, sabe? Um pato não, um ganso, sei lá. Muito linda, uma flor muito grande. E logo tinha umas florzinhas rosinha e outras flores, né? Do lado da minha moto, assim, no chão, sabe? Se via, assim, o caminho, o vento levou e foi ficando, assim, trocinhos de flores no meio do caminho, sabe? Foi assim, quando eu vi aquilo lá, eu fiquei muito feliz, entende? E nesse lugar onde eu tava, né? É um lugar, né, que eu gosto muito, é um lugar onde tem muitos elementais. É um lugar que eu me comunico muito com essas árvores, é um lugar assim que tem muito elementais, né? Então naquele momento eu entendi aquela mensagem ontem, aquele buquezinho, e em seguida eles falaram pra mim, né? Falaram, foram os elementais. E eu agradeci, né? Falei que recebi aquele presente com muito carinho, muito amor. E eles falaram assim que ele, o Nick, né? Ele estava tranquilo. Só que ontem, antes de eu ter essa experiência com um buquezinho de flores, né? Naquela madrugada de ontem, eu tive uma experiência com o Nick fora do corpo, na madrugada à noite, onde ele se apresentou para mim, né? De uma outra maneira, de uma outra forma.
onde ele se apresentou para mim, né? De uma forma diferente, né? Com um outro aspecto, né? Nessa experiência que eu tive, eu estava deitada na cama, né? E ele pulou no meu peito, né? Ele pulou no meu colo. E ele tinha uma outra aparência, ele tinha uma outra raça de cachorro, sabe? O Nick, ele era negrinho, né? E nessa raça ele tinha uma cor de pelo diferente, o cabelo dele era diferente, era de outra cor, sabe? Ele era bebezinho, sabe? E o meu cordãozinho tava conectado a ele, eu tava muito feliz, eu brincava com ele, abraçava ele, né? E de repente abriu como que um telão, assim, sabe? E apareceu uma pessoa que eu cortei, né, laços com ela o ano passado, né? O ano passado foi um ano de fim de relacionamentos, né? E eu cortei vários relacionamentos, né? Ele pulou no colo dela, né? E eu olhava eu falava, não, 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 vem aqui, sabe? E ele pulou no colo dela. E eu falava assim, tá, mas por que ele pulou no colo dela? Eu fazia essa pergunta, né? Mas por que ele pulou no colo dela? Por que ele não tá aqui comigo? E aí o cordãozinho que me conectava a ele quebrou, entendeu? E o cordãozinho dele se conectou a ela, assim, sabe? Ele se desconectou de mim e se conectou a ela, sabe? E eu falava, mas por que o cordão se conecta? Por que ele se conectou com ela? Eu falava assim, né? E aí eu entendi, né, uma conversa telepática que eu tive com ele essa semana, né? Eu não me lembro exatamente o dia que foi. Eu acho que pode ter sido na segunda, na terça, não me lembro exatamente o dia que foi, onde eu chorava, né? E eu pedia perdão pra ele, né? Por se eu não ter cuidado dele muito bem, pelos momentos de raiva, de estresse. Eu conversava com ele, né? E aí eu fui respondida, né? Eu comecei, na minha cabeça, começou a vir uma voz, né? E começou a falar comigo, sabe? E aí ele falava muitas coisas, falava que eu dei tudo que eu podia ter dado, que a vida dele tinha sido muito melhor comigo, né? Começou a falar muitas coisas, sabe? Aquilo me tranquilizou. Por um momento eu pensei assim, não, isso é coisa da minha cabeça, sabe? Só que o que aconteceu? Quando a gente entra isso é coisa da minha cabeça, a gente quebra o vínculo, quebra a conexão energética espiritual naquele momento. E aí eu parei com tudo isso e decidi confiar. Decidi confiar, né, pra não quebrar aquela conversa naquele momento, sabe, energética. E aí ele falou muitas coisas pra mim com relação a isso. E aí depois, a última coisa que ele falou foi: eu ainda vou voltar pra você. Só que isso vai demorar um tempo. Ele falou somente isso, eu ainda vou voltar pra você. Só que isso vai demorar um tempo. O que eu entendi com isso? Que ele pode voltar pra mim ainda assim, nessa vida, ou em outra vida. Aí eu pensei, será que um dia ele vai voltar pra mim quando eu estiver bem velhinha nessa vida, né? Ou em outra vida, né? E aí, quando eu tive essa experiência fora do corpo ontem na madrugada, né, que eu vi ele pulando no colo dessa pessoa que eu tinha quebrado a relação com ela, eu entendi tudo porque que ele me falou essa fala nessa semana. O Nick ainda ele não nasceu, né? Eu não sei quando ele vai encarnar, mas ele já tá na aparência que ele vai encarnar, né? E com quem ele vai ir, ele já tá conectado a ela antes de encarnar. Eu não sei se ele vai demorar, se vai ser rápido, mas que ele vai chegar até ela, ele vai, sabe? E essa foi a experiência, né, que eu tive essa semana, né? Depois eu vou fazer um vídeo mais falando sobre como os animais também, né, eles interferem, né, no karma, né? No karma e dharma, né? Nas relações, né? Como que eles nos auxiliam, né? Também nos auxiliando, inclusive nessas situações de relacionamentos conflitivos.